Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Suno Notícias, do canal da Suno Research. Eu sou Carlos Cauti e sou editor do portal Suno Notícias e hoje estamos aqui para falar de como reduzir a volatilidade de sua carteira investidor que está entrando no mercado financeiro, ou que já está no mercado financeiro, como reduzir a volatilidade de sua carteira. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, seu comentário, que ajuda muito a gente a melhorar nosso trabalho. E também temos um presente para você. Clique aqui nesse link para baixar gratuitamente nosso livro, nosso e-book sobre como montar sua carteira de investimento. Temos um convidado super especial, que é o professor Daniel Bergman. Muito bem-vindo, professor. Bem-vindo, Carlos. É um prazer tê-los aqui na Suno, nessa conversa super importante sobre diversificação. Um grande prazer a todos e todas. Prazer todo nosso em tê-lo conosco. Eu sou o professor Bergman, professor de finanças da FEA USP. Além de eu tive o prazer de ter o professor como docente, né? Ele foi meu professor no MBA, lá na FIA da B3, né? MBA organizado pela FIA e pela B3. Então, o professor foi também professor, eu tive o prazer de ter aula com o professor justamente sobre esse ponto, né? Sobre como reduzir a volatilidade de sua carteira. Professor, vamos lá então, iniciando com a primeira pergunta que todo mundo quer saber, né? Todo o investidor, especialmente quem está entrando agora, as pessoas físicas que estão entrando agora no mercado financeiro, se fazem como eu faço para reduzir a volatilidade de minha carteira? Perfeito, Carlos. Excelente pergunta. É realmente uma pergunta que nós observamos, um grande interesse das pessoas físicas, quem está ingressando no mercado atualmente, e o risco realmente tem que ser evitado. Não adianta expormos a nossa carteira, os nossos investimentos, nosso sagrado dinheiro em alguns ativos e correr muito risco. Realmente devemos usar o efeito da diversificação para os nossos benefícios, né? Então, uma das formas, primeira, seria escolher bons ativos. Escolher empresas que dão lucro ao longo do tempo, que não estejam tão endividadas, com bom retorno, com uma boa relação retorno-risco. E aí, eu acredito que um bom relatório, como o da Suno, pode realmente servir de grande valia na escolha dos ativos. E esses ativos, preferencialmente, devem ser de boas empresas campeãs, mas também empresas de setores diversificados. Então, eu invisto no setor educacional, no setor siderúrgico, no setor frigorífico. Então, eu tenho uma carteira, eu escolho boas empresas, mas de setores diferentes. A diversificação é a alma para que nós podemos fugir do risco. É uma lei em economia. A diversificação realmente ela elimina o risco. Não devemos concentrar todos os ovos numa cesta só, né? Então, é um erro muito comum, Carlos, um investidor que começa, ele compra poucos ativos, concentra, segue a manada, né? Investe naquelas ações que são as recomendadas via redes sociais, e nesse caso, as perdas podem ocorrer, né? Então, há uma grande necessidade de estruturar bem a carteira com boas empresas de setores diferentes para que o efeito de diversificação apareça e o risco seja diluído. Esse é um ponto muito importante, principalmente para investimentos de médio e longo prazo, que é um dos principais objetivos aí do investidor pessoa física, né? Compor uma carteira pensando num horizonte maior. Exatamente, né? Sempre pensando no investimento para o futuro, né? No longo prazo. Ninguém vira milionário em poucos dias, mesmo que, né, os adeptos do day trade, ou pior, de pirâmide financeira, tentem fazer acreditar, né? Tentem propagandar. Mas, professor, então, do ponto de vista matemático, né, do ponto de vista das carteiras estudadas, né, analisadas no Excel, que, por sinal, é um palpite que a gente sempre dá para os investidores, pessoas físicas, coloquem uma planilha de Excel com todos os seus ativos, mês a mês, né, quanto rendeu, quanto subiu, quanto caiu, etc., para entender melhor o seu patrimônio. Mas, do ponto de vista da matemática financeira, tem algum instrumento que os investidores, pessoas físicas, podem usar
para entender a volatilidade de suas carteiras, eventualmente reduzir esta volatilidade das suas carteiras? Sim, Carlos, com certeza tem, e é uma excelente recomendação para que todos acompanhem seus investimentos. Então, escolhendo os ativos que você pretende tê-los na sua carteira, é importante coletar os preços das ações. E aí você pode usar o site da B3, um site Yahoo Finanças, ou um outro site que você coleta os preços dos ativos. Vamos mostrar a carteira aqui, né, professor? Essa aqui é a carteira desse tempo bem antigo, né? Isso. Então, é de 2007 a 2011, é um exercício que eu sempre dou nas minhas aulas. Então, ele congrega alguns ativos, 9 ativos. Então, eu tenho o setor siderúrgico, a Petro, a Vale, a Semig, temos também a Natura, e uma carteira, né, onde eu posso colocar aqui os pesos, que seria o quanto de dinheiro eu teria na carteira. Então, por exemplo, eu posso colocar 11,11% em todos os ativos, que aqui representaria como se eu colocasse R$1.000 em cada um. Eu divido em partes iguais, ok? Então, primeiramente, essa planilha, que depois eu posso, para quem tiver interesse, podemos cedê-la facilmente, tá? Nós temos aqui a alocação dos ativos. Então, como comentei, ponto principal, escolher as ações, escolher boas empresas, empresas que gerem lucros, gerem bons retornos com risco adequado. E como medir o retorno, que está em verde, e o risco, Carlos? Como fazer isso? Nós calculamos um conceito simples que vem lá da estatística e da matemática financeira, que é a média. A média histórica da rentabilidade de uma determinada ação ao longo do tempo é o retorno esperado. Então, se eu comprar Petrobras, nesse caso, e ficar com o papel, eu ganho, em média, 0,542%. É como se eu ganhasse 0,542% por semana se eu ficar com a Petrobras, por um longo tempo. Então, esse retorno esperado, quanto maior, melhor. Eu dei até um sinal verde aqui. Retorno todo mundo quer, né? Inclusive, alguns querem ficar rico rápido e não dá para fazer. Mas o retorno é algo desejável. Agora, como eu posso calcular o risco, como você bem comentou? Se eu pegar aqui o que aconteceu com Uzi Minas, siderúrgica, por exemplo, siderúrgica e Natura, e eu colocar aqui num gráfico para o pessoal entender bem o que seria o risco, a oscilação ou a nossa conhecida volatilidade, o que nós percebemos? Ao longo de 2007 e 2011, Carlos, a siderúrgica oscila mais do que a Natura, seja nos ganhos como nas perdas. Então, a linha azul, que é a siderúrgica, ela realmente bate até 30% numa semana, como ela também perdeu aqui 30% em uma semana, na crise de 2008. Então, percebe-se facilmente que eu posso ganhar mais, mas também eu posso perder mais quando eu corro mais risco, colocando ativo. Né? E eu sempre olho aquela questão da perda. Então, o risco da siderúrgica é maior que a da Natura nesse caso, pelo modelo de negócio, pela estrutura e tudo mais. E como capturar isso, maior oscilação? É um conceito também bem conhecido na literatura financeira, o famoso desvio padrão. Então, em finanças, desvio padrão, que mede o quanto o retorno oscila em relação à média, é a nossa conhecida volatilidade. Então, quando você lê um relatório, quando você avalia um report qualquer, você olha a volatilidade como sinônimo de desvio padrão. Então, o desvio padrão, aqui no caso, eu vou sair do gráfico, o desvio padrão que está colocado aqui na nossa planilha como risco, que é a função desvipad do Excel, mostra o quanto os preços estão oscilando. Então, quanto maior esse número, maior é o risco, maior é aquela oscilação. E relembrando aqui, ó, percebe que o desvio padrão da siderúrgica é 8,649 e o da Natura é 5,89, ou seja, a Natura tem um risco inferior ao da siderurgia. Respondendo sua pergunta, nós, em finanças,
mensuramos o risco através do desvio padrão e chamamos de volatilidade. Então, esse é um ponto essencial para controlarmos o risco que nós estamos aí enfrentando nos investimentos. Perfeito, professor. Agora, a pergunta que lhe faço, então, é como reduzir esse risco, né, essa volatilidade em nossa carteira? Qual instrumento a gente pode utilizar para, além de mensurar claramente esse risco, essa volatilidade, reduzir, né, isso em nossa carteira? Perfeito. Permita-me usar o próprio exemplo, que já estamos aqui. Então, uma grande questão que nasceu em 1952, toda essa teoria da diversificação saiu em 1952 por Harry Markowitz, um professor de Stanford, que foi laureado com o Prêmio Nobel em meados de 94, e ele fundamentou a diversificação. E quais são as premissas, quais são as principais ideias dessa teoria de carteiras de diversificação? Quando você compra ativos de setores diferentes, eles estão descorrelacionados. Então, é bem provável que quando você compra bancos, siderurgia, nesse caso aqui a Natura, empresas elétricas, quando uma vai mal no mercado, a outra vai bem, e aí você tem um retorno aí médio, por exemplo. Então, quando você tem empresas de setores diferentes, você acaba diversificando. E essa diversificação elimina o risco. Como nós podemos observar isso, né? Aqui com o número da volatilidade. Nesse caso aqui, eu coloquei um peso de 11,11 aqui em cima. O que isso significa? Que eu comprei todas. Então, montei aqui uma carteira que foi sugerida para mim, ou eu avaliei um relatório como o da Suno, e comprei 9 empresas de forma igual. Fiz um portfólio ponderado igualmente. Então, eu coloquei R$1.000 em cada uma. O que aconteceu com o risco da carteira, que é o desvio padrão? Quando eu construo a carteira, eu tenho uma volatilidade da carteira, que deu 6,55. Então, percebe que eu não deixei de comprar siderúrgicas, que tem vol maior, eu não deixei de comprá-las. E quando eu compro elas e outras, como do setor bancário e siderúrgico, o meu risco vai para 6,55. E mais, vou dar um exemplo onde eu vou diversificar mais ainda, concentrar essa diversificação e obter um benefício maior. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 57%, permita-me aqui colocar 57% na siderúrgica. E uma outra empresa, né, que realmente está bem descorrelacionada, a Natura, eu vou colocar aqui 43%. E as outras aqui eu vou zerar. Né? Então, eu vou zerar as outras empresas, não vou colocar nada, nenhum real nessas, tá? Olha, aqui eu consigo uma volatilidade de 6,5%. Ainda eu não consegui diluir tanto, mas se eu pegar os 43 e comprar, por exemplo, 43 de CEMIG, eu posso fazer alguns testes. E aí também, ó, fica uma volatilidade de 6, que é muito próximo a menor, 5,8, 5,89. Então, quando eu compro empresas de setores diferentes, né, posso colocar aqui 10 em bancos, 33 aqui, ou seja, 57 de siderúrgica, 10 em bancos, 33 em CEMIG, você percebe uma diluição, né, da carteira. Tem técnicas para fazer essa alocação, técnicas matemáticas que nós podemos falar numa outra live, mas basicamente é ponderar, comprar empresas de setores diferentes, a gente já percebe uma diminuição da vol da carteira. A carteira tem uma vol menor. Então, fica aqui o aprendizado, né, professor, para quem está entrando agora na Bolsa ou quem vai entrar, né, ou também quem já está dentro, mas há pouco tempo, não coloque todos os ovos no mesmo cesto, né? Não coloque todos os investimentos concentrados em um ou poucos ativos, mas tente diversificar o quanto mais possível, e não somente o quanto mais, mas de forma correta, de forma matemática, para reduzir a própria volatilidade, né? Agora, no mercado isso é muito usado, professor, além do investidor pessoa física, quer dizer, corretoras, bancos, utilizam muito esse instrumento? Muito, Carlos. Por quê? Porque os fundos multimercados,
eles são avaliados por um indicador muito conhecido chamado índice de Sharpe. Foi um índice elaborado em 64 pelo próprio William Sharpe, também professor de Stanford e também laureado pelo Prêmio Nobel. O Sharpe e o Markowitz são os pais das finanças modernas e eles realmente fundaram esses principais conceitos na área de investimentos. E o índice de Sharpe é muito conhecido, claro que há outros, mas ele é o mais usado. Então, esses grandes fundos que ficam nas primeiras colocações que as corretoras elaboram os seus reports, geralmente, além do retorno acumulado, é o índice de Sharpe, que oferece aí uma medição na relação retorno-risco, o quanto eu ganho por risco incorrido. Então, não adianta olhar só o risco, não adianta olhar só o retorno. Eu tenho que olhar a relação retorno-risco para poder realmente calcular um portfólio adequado para mim. Então, aqui nesse exemplo, eu calculei a relação retorno-risco. Claramente, esse retorno já está além do CDI, é uma necessidade, né? Calcular o prêmio, quanto esses retornos já estão a mais do CDI, e eu divido pela volatilidade. Então, eu faço o retorno dividido pelo risco. Quando você faz essa divisão, o que seria o Sharpe, então, quando você pega o retorno e divide pelo risco? Você calcula o quanto essa empresa te daria de retorno por unidade de risco. Então, se a Petrobras tivesse um risco de 1%, quanto ela me prometeria de ganho? Ela me prometeria, no caso aqui, 0,0725% de retorno. Então, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho do ativo. Então, os fundos, os gestores, perseguem alucinadamente, Carlos, Sharpes grandes. Então, como o gestor precisa mostrar Sharpe para captar clientes, eles mesmos investem em ações com bons Sharpes, porque eles precisam mostrar como resultado esse próprio indicador. Então, é natural também a pessoa física tê-lo na sua base de decisão, porque você consegue montar uma carteira bem ponderada. Então, vou dar um exemplo aqui só para vocês verificarem. Se eu colocar aqui 57,43, ou seja, nessa carteira, se eu comprar 57 do meu recurso, do meu investimento, né, suado investimento de professor, em siderúrgica nacional, tá certo? Tá vendo? Professor, então, tem que olhar muito o risco em Sharpe, porque qualquer desvio pode realmente acometer o patrimônio. Então, 57 de siderúrgica e 43 de Sharpe. Olha o que aconteceu. Eu gerei uma carteira, que está elencada aqui azul, com Sharpe de 0,13. Eu consegui um Sharpe maior do que os individuais. Então, essa carteira diversificada, ela acaba gerando um Sharpe melhor do que qualquer concentração, como você bem colocou, colocar o dinheiro todo num único ativo. Então, a diversificação, ela sempre compensa. É uma regra aí número 1, que os investidores devem procurar boas empresas de setores diferentes e buscar uma boa diversificação, uma boa relação retorno-risco. Nesse caso, eu consegui nesse simples exemplo. Perfeito, perfeito. Então, de novo, mais um aprendizado. Diversifiquem no número de ações, diversifiquem também em setores diferentes e utilizem esses instrumentos que o professor mostrou aqui para a gente, que são facilmente replicáveis, né, professor? Um simples Excel mostra, é possível que o investidor, pessoa física, possa replicar esse tipo de cálculo em sua casa para a sua carteira. Gente, por hoje é só. Eu queria agradecer muitíssimo o professor Daniel Bergman, da USP, da FEA USP, professor de Finanças, por ter estado conosco e comentado, né, ensinado para a gente como reduzir a volatilidade, o risco de nossas carteiras. Muito obrigado, professor, por ter estado conosco. Prazer foi meu, Carlos, e fico à disposição de todos para dúvidas ou qualquer questão relacionada ao tema de hoje. Foi um grande prazer aí participar dessa live. Com certeza teremos outras lives também para comentar esse e outros assuntos ligados, né, ao mundo das finanças, da matemática financeira e da estatística e, obviamente, de indicadores como o indicador de Sharpe.
E muito obrigado a você que esteve conosco. Não se esqueça, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário também, ajuda muito o nosso trabalho e também ajuda a gente a pensar e realizar outros vídeos como esse com o professor Daniel Bergman, da FEA USP. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.